É muito bom nós estarmos juntos na presença de Deus para escutar a voz de Deus que fala conosco por meio da sua palavra. É o programa Bíblia no meu dia a dia e eu, junto com você, quero abrir o meu coração, dizer ao Espírito Santo para que ele ilumine a minha mente, a minha inteligência, para que eu consiga captar aquilo que Deus quer falar comigo, direcionar a minha vida a partir do estudo bíblico. Então vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar mais um passo no nosso estudo do livro do Gênesis. Então, pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos juntos anotar. Isso faz parte da dinâmica do nosso estudo bíblico aqui na Bíblia do meu dia a dia. Então, anota aí o texto que nós vamos meditar hoje. Gênesis, capítulo 25, versículos de 27 a 34. Gênesis 25, de 37 a 34. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se um hábil caçador e homem rude, ao passo que Jacó era pacífico e morava em tendas. Isaque gostava mais de Esaú, porque comia da caça, mas Rebeca preferia Jacó. Certo dia, Jacó preparou uma sopa de lentilhas. Esaú chegou do campo muito cansado e disse a Jacó: "Dá-me de comer desse negócio vermelho, pois estou exausto." Foi por isso que Esaú recebeu o nome de Edom. Jacó respondeu-lhe: "Vende-me agora mesmo o teu direito de primogenitura." Esaú ponderou: "Estou morrendo de fome, e de que me serve a primogenitura?" Jacó insistiu: "Jura-me agora mesmo." E Esaú jurou e vendeu o direito de primogênito a Jacó. Então Jacó deu-lhe pão com a sopa de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Desprezou assim a sua primogenitura. Um texto interessante para que nós o comparemos também com a descendência de Abraão. Vamos lembrar que o primeiro filho nascido de Agar, de uma escrava egípcia, foi Ismael, mas quem recebeu a graça da primogenitura foi Isaque. Então nós percebemos no texto que nós acabamos de ouvir, literalmente, o que acontece, não é? Esaú, rude, a palavra vai dizer, né? Quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se hábil caçador e homem do campo, ao passo que Jacó era tranquilo e morava em tendas. Isaque amava Esaú, pois gostava de comer caça, mas Rebeca amava mais a Jacó. Então, Esaú tinha uma rudeza natural, não é? Não estava se importando muito com certas realidades. Então, Jacó, com a sua sensibilidade, vai dizer que Jacó era um homem pacífico, diferente de Esaú, que era um pouco mais agressivo. Então, Jacó, ele vai se aproveitar desse temperamento do irmão, percebendo, né, que o irmão não dá valor para certas realidades. E isso fica muito claro. Versículo 29. Certo dia, Jacó tinha um caldo ao fogo. Esaú chegou exausto do campo e disse a Jacó: "Dá-me de comer desse caldo vermelho, pois estou exausto." Então, o caldo vermelho, a cor do caldo está muito vinculada também ao nome de Esaú e à própria característica dele, né? Porque ele era avermelhado, ruivo. E Jacó vai dizer, né? Por isso, Esaú recebeu o nome de Edom, isto é, vermelho. Jacó respondeu-lhe: "Vende-me agora mesmo o teu direito de primogenitura." Esaú ponderou: "Estou para morrer, e do que me serve esse direito de primogenitura? De primogênito?" Jacó insistiu: "Jura-me agora mesmo." E Esaú jurou e vendeu o direito de primogênito a Jacó. Então Jacó deu pão com o caldo de lentilhas a Esaú, que comeu e bebeu.
levantou-se e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Nós não podemos desprezar aquilo que é o nosso direito, aquilo que é o nosso direito como filhos de Deus, como filhas de Deus. Nós precisamos viver da maneira que Deus estabeleceu para nós e não desprezar aquilo que Deus nos deu. E aqui Jacó aproveita a fragilidade de Esaú e adquire ali o direito de primogenitura. O direito de primogenitura. E nós vamos ver para frente que esse direito, ele trazia vários benefícios, inclusive a bênção do pai, né, que vai dar para o filho ali essa bênção, dizendo tudo aquilo que vai acompanhar o filho a partir dessa atitude de bênção. Quantas vezes nós desprezamos quem nós somos, a nossa identidade cristã? Quantas vezes nós trazemos para a nossa vida e para a nossa vivência algo que não condiz com quem nós realmente somos? E se nós fôssemos olhar num espelho, nós perderíamos a capacidade de reconhecermos quem nós somos espiritualmente. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes nós vemos filhos de Deus, filhas de Deus, espalhados aí pelo mundo, andando aí pelo mundo, desfigurados espiritualmente. São filhos, mas estão vivendo uma vida como se fossem bastardos, como se não fizessem parte de uma família tão linda que é a família de Deus, porque optaram pelo pecado, optaram pelos vícios, abandonaram o próprio Deus, foram viver uma vida independente, fazer a sua própria vontade, desprezaram aquilo que era tão importante. Espiritualmente, nós colhemos isso diante dessa palavra. Nós não podemos desprezar aquilo que é a nossa identidade cristã. E a nossa identidade está vinculada com a palavra de Deus aplicada na nossa vida. A nossa identidade está vinculada à observância dos mandamentos, porque nós só amaremos o nosso Deus se realmente nós observarmos os seus mandamentos. A nossa identidade de filhos, de filhas de Deus, ela precisa ser cada vez mais restaurada em nós, e nós não podemos desprezar isso. Vós sereis reconhecidos como filhos, São João vai dizer, se observardes os mandamentos e produzir frutos de santidade, porque o nosso Pai é santo. Então a nossa identidade exige de nós um comportamento diferenciado, uma vida diferenciada. As pessoas precisam ver que nós somos diferentes e escolhidos, eleitos. Nós somos filhos no Filho. O unigênito do Pai nem é o primogênito. Jesus não é o primogênito, é o unigênito. É o Filho único. E nele, no Filho, em Jesus, nós nos tornamos filhos. E só nele nós vamos conseguir viver como filhos. Verdadeiramente como filhos. Não como aquele filho da parábola do filho pródigo, né? Do pai, que também é pródigo. Aquele filho mais velho que se sentia empregado, que não se sentia filho. Muitas vezes, quando nós desprezamos princípios básicos da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa filiação adotiva, filiação divina, esse compromisso que nós temos que ter de comunhão com Deus, nós vivemos exatamente isso. Parece que nós não somos filhos. A sensação é que nós somos empregados, que nós não participamos dos benefícios, das bênçãos, das graças do nosso Deus. Mas a palavra hoje precisa tocar no meu coração e me fazer levar a sério aquilo que eu sou, quem eu sou, a minha identidade. Eu sou filho. Naquele filme Rei Leão, e aí eu estou cristianizando algo que é pagão, né? Que o filme não foi feito com essa ideia, mas dá para a gente entender isso. Quando o Simba fica convivendo lá com o Timão e o Pumba, ele esquece quem ele é. E ele começa a correr atrás de borboleta. Leão não corre atrás de borboleta, comer lava, rolar na lama, tudo aquilo que era a característica daqueles dois personagens. E quando aquele macaco que representa o sacerdote encontra o Simba já, um jovem, né, numa vagabundagem espiritual, a gente poderia usar essa palavra, ele diz, o seu pai não morreu, porque o Simba estava com aquele sentimento de culpa. E ele fala, vem comigo que eu vou te levar até o seu pai. Não, meu pai morreu, matei o meu pai. Não, seu pai não morreu. E quando eles chegam diante do lago,
ele fala assim, olha que você vai ver o seu pai. E aí o Simba olha e se vê já um leão formado, mas ele não entende. E aquele sacerdote que quer trazê-lo à consciência diz, olhe mais profundo, olhe mais profundo. Aí o lago se mexe, ele vê ali o rosto do pai nele, porque agora ele está parecido com o pai. Ele não é mais uma criança, ele não é mais um adolescente, ele é um leão adulto. E aí forma-se uma nuvem, né, como se fosse uma teofania. E na nuvem aparece o pai do Simba, o Mufasa. E ele diz, Simba, eu estou triste com você. Mas por que, pai? Por que você está triste comigo? Ele vai acompanhando ali a nuvem. Você esqueceu quem você é. Remember. Lembre-se quem você é. Nós nunca podemos esquecer quem nós somos. Nós somos filhos no Filho. Nós não podemos vender, negociar. Nós não podemos negociar com o mundo, com a tentação do demônio, com as paixões da nossa carne. Quem nós somos? Nós somos filhos e filhos amados de Deus. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Não devemos vender a nossa dignidade de filhos por prazeres, por vícios ou por qualquer oferta que o mundo ou o demônio nos faça. Precisamos sempre lembrar-nos quem nós somos. Filhos no Filho, em Jesus Cristo. E assim vivermos e nos movermos. Há uma exigência de amor para que o mundo reconheça quem nós somos. E isso se dá pela obediência e a decisão de guardarmos os mandamentos de Deus. É claro, existe um propósito aqui nessa realidade da primogenitura em relação a Jacó. Isso já tinha sido revelado a Rebeca. Porém, nós não podemos vender a nossa identidade. Não negociemos a nossa identidade de cristãos, de filhos de Deus. Vamos rezar? Obrigado, Senhor, por esclarecer a nossa inteligência, o nosso intelecto e atingir a nossa vontade por aquilo que a palavra de Deus nos revela dentro da atitude de desprezo pela primogenitura que Esaú demonstrou. E ali vendendo a sua primogenitura pelo prazer do alimento. Aquilo que foi a tentação, Jesus, que o demônio tentou o Senhor. Faz com que essas pedras se tornem pães. Não só de pão vive o homem, disse o Senhor ao demônio, ao diabo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que brota, que vem da boca de Deus. E o Senhor nos ensina hoje a vencer as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos pecados, a tentação do mundo, a tentação do demônio, para manter-nos na nossa identidade de filhos, amando o Senhor acima de todas as coisas e, consequentemente, observando os seus mandamentos. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, essa consciência, esse compromisso, essa fidelidade ao Senhor. E nunca, Senhor Deus, permita que nós negociemos a nossa identidade cristã, a nossa identidade de filhos e filhas. Amém. Não negocie, mantenha-se fiel a nosso Senhor. E Ele vai te abençoar pela sua fidelidade, te abençoar por aquilo que você verdadeiramente escolhe pela consciência de quem você é em Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.